Bom dia, turma do CDA, bom dia, caminhantes. Sejam todos muito bem-vindos. Bora começar mais uma jornada aqui, mais uma leitura. Vamos de sândalo hoje. Deixa eu puxar aqui um bocadinho para a gente conseguir fazer. E vamos lá. Respirem comigo, tragam à mesa aí essa questão que vocês querem tanto saber. Por que é que vocês vieram até aqui? Qual é o questionamento que vocês trazem aí no coração? Porque eu tenho certeza que tem. Mas eu já posso dar um spoilerzinho aí, adiantar para vocês que o coração de vocês vai ter uma notícia muito boa. Pois é, vai. Já vou adiantar que é para vocês entrarem na leitura bem felizinhos aí e saberem que as coisas vão acontecer, tá? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Ih, eu tô falando, a carta da força. Não é para desanimar, não, né? Metade de nós é um cordeirinho, metade é um leão ou uma leoa que briga aí todos os dias, né? A gente tem até a expressão que a gente brinca, matar um leão por dia, não é isso? Pois é. Mas então, fica tranquilo, você vai conseguir matar o leão ou os leões aí ao seu redor e o seu coração vai ter as notícias que você quer, as boas notícias que você quer. Então é isso, se essa mensagem veio até você, se você chegou até esse vídeo, talvez exista uma pergunta aí que há muito tempo ocupa o seu coração. Para alguns, essa pergunta vai ser sobre amor. Para outros, você tem uma indefinição com relação ao seu profissional, você quer saber se a coisa vai resolver ou não. Talvez é uma resposta da justiça, a gente sabe que a justiça no Brasil é morosa, né? Ela demora aí anos. Você vai para um julgamento, aí o lado de lá como é que a gente usa o termo? Contesta, não, mas algo parecido com isso, e aí volta de novo e marca mais um tempo. Então, talvez para alguns é uma resposta de justiça, se não uma justiça oficial, que você está esperando que o juiz determine, uma justiça na sua vida, que exista um reconhecimento aí, talvez um exame médico, uma venda que parece que nunca vai acontecer, você está lá com um terreno agarrado, uma casa, ou simplesmente é um pedido que você fez ao universo e até hoje você tem a sensação de não ter sido respondido. Mas hoje a primeira carta que, então, que abriu essa leitura é a carta da força. E já começa dizendo algo muito importante para você. As boas notícias não chegam só para quem espera. Elas chegam também para quem não desistiu internamente. E a gente vai entender isso agora. Quando muitos de vocês olham para a carta da força, vocês imaginam o quê? Coragem. Mas essa carta fala de algo muito maior. Fala do momento em que você já passou pela pior parte. O leão representa os nossos medos, a nossa ansiedade, os nossos impulsos e tudo aquilo que parecia impossível de controlar. E essa mulher não vai vencer o leão que ela traz, né? Aqui ela está representada pelo leão no rosto. Mas vocês já cansaram de ver aqui nas cartas quando a mulher está passando a mão no leão, na cabeça, ou segurando por baixo da boca, como se ela fosse ganhar ali na força física, né? Mas não. A mulher ou o homem, né? A representação que vem aqui, não vence o leão brigando com ele, domina através da calma. E isso já mostra que a sua vitória não vem através da luta. Ela vem porque você amadureceu. E aí muda completamente a energia. E existe uma enorme diferença entre eu preciso que isso aconteça mas se acontecer será maravilhoso, mas eu continuo seguindo. E é exatamente esse segundo estado emocional que vai te abrir as portas, né? Quantas vezes você já quase desistiu? Eu vejo aqui algumas pessoas que chegaram que choraram escondido algumas vezes, né? Alguém que fez perguntas e até duvidou de Deus. Alguém que já falou, mas até quando? Talvez você tenha enviado currículos, tenha esperado ligações, tenha aguardado uma decisão judicial realmente. Talvez você esteja esperando por uma venda ou alguém voltar para a sua vida. Talvez você espere simplesmente um diagnóstico melhor, né? De alguma situação aí que você sabe qual. Mas a força diz, você não suportou tudo isso em vão. Existe uma recompensa emocional se aproximando. Para quem veio atrás de uma resposta para o amor, então se você está solteiro, essa carta mostra que o seu coração deixou de procurar desesperadamente alguém para preencher um vazio e justamente por isso uma energia nova agora está aparecendo.
Você não vai ser escolhido por essa necessidade que você quer. Você vai escolhido por compatibilidade. E aí também muda completamente a qualidade dessa relação que está chegando. Eu vejo alguém chegando de forma mais tranquila, sem joguinhos, sem precisar provar o tempo inteiro que gosta de você. Uma pessoa emocionalmente mais equilibrada, não perfeita, mas mais pronta para construir, você entende? Para quem está esperando algo específico, essa carta também está falando de reconciliações. Então, para alguns de vocês que vieram aí, tem alguma energia de reconciliação. Mas veja bem, não é uma reconciliação construída por carência. É uma conversa diferente dessa vez, uma postura diferente, uma maturidade que antes não existia. Então, se essa pessoa realmente fizer parte do seu caminho, ela pode voltar demonstrando mais equilíbrio dessa vez. Caso contrário, a força também traz uma outra energia. Você finalmente vai deixar de sofrer por isso. E isso também é uma boa notícia, né? Mas, independente da questão amorosa, tem gente que vai chegar até esse vídeo hoje por questões profissionais. Tem gente que veio atrás de aprovação em entrevistas, de resposta de concursos, né? Assinatura de contratos, um aumento salarial. Ou tem gente que vai querer mudar de empresa, vai fechar negócios, quer saber se tem novos clientes chegando. E a força mostra que houve demora, mas a demora serviu para fortalecer a sua estrutura. Porque quando essa oportunidade chegar, você vai estar muito mais preparado do que você imagina. Agora, imagine se essa oportunidade tivesse chegado há meses atrás. Talvez você nem conseguisse aproveitá-la. Hoje você está diferente, mais experiente, mais consciente, mais segura. E isso muda completamente os resultados, gente. Eu sei que também tem gente aqui esperando uma resposta de justiça. E essa carta costuma aparecer quando tem demora. Às vezes é um processo muito lento, são documentos que nunca... Toda vez que você entrega uma coisa, o advogado vem e pede mais coisa. Inventários, divórcios, ações trabalhistas ou questões financeiras aí. Ela me mostra que tem uma tendência de solução. Não necessariamente imediata, tá? Não tô falando que você vai ouvir esse vídeo e que finalizando aqui, o advogado vai te ligar e falar, olha, já resolveu, o dinheiro vai estar na sua conta em 48 horas. Não é bem assim. Mas existe movimentação. Então, aquilo que estava parado volta a andar na sua vida, tá? E muitas vezes a melhor notícia chega justamente quando você já tinha até perdido as expectativas, não é? Pois é. Então, essa leitura de hoje veio para reacender a sua esperança e o seu coração. Eu estou dizendo que tem boas notícias para o seu coração. Para quem também está esperando laudos aí, questões de saúde, lembrando, essa leitura e nenhuma outra, tá, gente? Substitui orientação médica. Mas energeticamente a força fala de recuperação. Por quê? Porque ela traz vitalidade, capacidade de regeneração, uma melhora gradual aí. Eu vejo alguns resultados que são mais tranquilizadores aí, ou de repente você está fazendo algum tratamento ou alguém muito próximo a você e o tratamento vai começar a responder, o corpo vai começar a responder, né? É a força interior aí do seu próprio organismo. Então, é uma carta extremamente positiva quando a gente pensa em recuperação física e emocional. Agora, coração também traz paz, né, gente? Nem toda boa notícia chega na forma de um telefone tocando, é o que eu acabei de falar. Às vezes a boa notícia acontece dentro da gente. Você acorda diferente, você percebe que aquilo que você tanto machucava aí na sua vida já não dói mais. Então você sente que você está ficando mais forte. Isso também é cura, isso também é resposta. Porque tem batalhas que terminam silenciosamente. Então eu sinto que o universo vai recompensar quem ficou até o final, né? A força também fala de mérito, não mérito no sentido de perfeição, mas de perseverança. Você continuou nessa batalha mesmo cansado, mesmo decepcionado, mesmo sem garantia nenhuma de que isso ia mudar. Enquanto muita gente desistiu, você continuou acreditando. E isso cria um movimento espiritual muito forte, tá? Então eu realmente vejo aqui uma energia de reconhecimento. Vejo pessoas finalmente valorizadas, alguém reconhecendo o seu trabalho, alguém enxergando o seu esforço, alguém abrindo uma porta, uma resposta chegando. Pode ser um convite, para alguns é uma assinatura, uma aprovação, uma conversa importante. Mas sabe quando você tem a sensação de que o universo vai virar e falar assim, agora é a sua vez, prepara, sabe? Prepara. Então talvez o seu coração tenha realmente passado muito tempo esperando notícias ruins, que agora você nem consegue mais acreditar nas boas, né? Mas a força pede exatamente isso. Permita-se acreditar novamente. Mas sem ansiedade,
sem cobrança, sem medo, porque quando você muda a sua frequência emocional, você também muda a forma como você recebe as oportunidades. Então, se essa leitura te encontrou, e olha tanto que essa carta já veio falando com você, né? Talvez seja porque o universo queria te lembrar de uma verdade muito importante. Você não lutou até aqui só para sobreviver. Você lutou para viver uma nova fase. Então, você não nadou e vai morrer na praia, não, tá? Você vai voltar a ter esperança aí em relação a tudo isso que aconteceu para você, para que agora as coisas mudem. Eu vou deixar a nossa carta da força ali, porque eu tenho outras cartas para tirar para vocês. Vamos de oráculo das intenções. Deixa eu só ver aqui quantas. 8 cartas. Vamos lá, então. Coragem. Rendição se a gente não tiver coragem, a gente nem segue adiante, né, gente? Tem que ter. Não tem jeito. Olha aqui que fabuloso, gente. Olha aqui. Carta da força no tarô, carta da força no oráculo. Não tem a menor dúvida que você não vai desistir de jeito nenhum. Eu vou te segurar aí pelo pé e vou falar, fica aí, que você já tá quase batendo na porta ali, né? A coisa vai chegar para você. Transformação. Atitude, plantio, renovação e libertação. Bastante carta de fogo, hein? Só 2 que não são. Bom, vamos lá então. Eu acho muito interessante quando numa leitura uma mesma energia insiste em aparecer. A primeira carta que abriu foi a força, como a gente já viu, né? E agora, quando eu pergunto qual é a orientação do universo para quem chegou até esse vídeo, a terceira carta veio também força. Isso não é por acaso, claro que não. É como se o universo estivesse dizendo, olha, a boa notícia está vindo, pode ter certeza disso. Mas existe uma postura que precisa ser mantida até ela chegar. Porque muita gente desiste faltando 5 minutos antes do milagre acontecer. As pessoas deixam de acreditar, param de investir, param de cuidar da própria energia, param de enviar currículo, de conversar, de fazer a parte delas. E às vezes, gente, a resposta estava tão próxima. Essa carta diz justamente isso. Continue colocando energia na direção que você deseja, daquilo que você quer. Então, continue alimentando aquilo que faz sentido para sua alma. Não vai abandonar um sonho só porque ele demorou mais do que você imaginava. Força não fala de intensidade, ela fala de constância. Não é sobre correr o dia inteiro, é caminhar todos os dias um pouco, é fazer um pouco de cada vez. É continuar mesmo quando você ainda não consegue enxergar, né? Ou seja, os resultados não estão visíveis para você. Porque tem uma diferença enorme entre quem apenas deseja uma mudança e quem constrói essa mudança todos os dias. A carta da rendição ajuda vocês a entenderem isso. Muita gente até acha, Renata, mas se render não é desistir? Não. É parar de tentar controlar tudo. Tem uma frase muito bonita que fala, olha, faça a sua parte e entrega aquilo que já não depende mais de você. Talvez você já tenha enviado os documentos, tenha feito a entrevista, tenha protocolado ali um determinado processo, já realizou o exame, já conversou com aquele criatura. Então agora existe uma parte que pertence ao universo. Deixa ele agir. A gente fica tentando controlar o tempo, mas não consegue acelerar o tempo. Só serve para aumentar a ansiedade da gente. Renata, mas você fala isso, então você deve ser uma pessoa muito equilibrada, né? Que faz isso o tempo todo e as coisas vêm depois para você. Não. Por quê? Porque eu ainda tô nesse plano aqui junto com vocês, eu tô numa fase de aprendizado. Já melhorei muito? Já. O universo está me mostrando, os meus guias, os meus mentores, as experiências ruins também que eu já passei. Mas eu tô no mesmo barco que vocês. Então não é aquela história de, é fácil você falar. Não, não é fácil não. E mais difícil ainda é fazer. Mas eu só quero dizer que eu tô no mesmo barco. Tem dias que a gente tá mais ansioso. Vou falar com você que tem dia que me dá vontade de abrir carta o dia inteiro. Mas eu nem abro, porque eu sei que o meu resultado vai sair alterado, porque vai ser baseado na energia que eu tô trazendo. Então tem muito isso, tá, gente? A carta da coragem, né, que veio trazendo para vocês, fala exatamente isso. Não é a ausência do medo, é continuar apesar dele. Talvez você esteja cansado, decepcionado, mas Deus não está pedindo que você não sinta medo. Ele está pedindo que você não permita que o medo faça as escolhas por você.
Depois também veio a carta da transformação, justamente depois da segunda carta da força aqui, né? Segunda do que apareceu, não segunda da tiragem. E mostra que toda essa perseverança não termina só com uma boa notícia, termina com uma nova versão sua. Talvez o emprego venha, talvez aquele relacionamento que você está esperando aconteça, talvez a justiça dê ganho de causa, mas a maior transformação vai ser perceber que você também já não é mais a mesma pessoa que você começou essa caminhada. Você aprendeu, você ficou mais forte emocionalmente. E muitas vezes Deus demora justamente porque está preparando algo ou preparando você para sustentar a bênção quando essa coisa chegar, né? Também veio a carta da atitude. Então não basta só acreditar, é preciso agir. Você quer um relacionamento? Cuida de você primeiro. Abra espaço para conhecer pessoas. Quer prosperidade? Organiza suas finanças. Aprenda, estude alguma coisa, divulga seu trabalho. Você quer uma cura emocional? Permita-se viver esse processo. Não espere que a vida muda enquanto você permanece exatamente igual. Porque o universo responde ao movimento. Se você continuar fazendo as mesmas coisas pelos mesmos caminhos, envolvendo com as mesmas pessoas, com o mesmo padrão de pensamento, fatalmente você vai atrair o mesmo padrão de situações também, tá? Aí também veio a carta do plantio. Nós queremos colher imediatamente, mas a natureza nunca funcionou assim. Você planta, cuida, rega, protege, depois acontece a colheita. E talvez você esteja justamente nesse período em que você ainda não consegue enxergar o que está acontecendo debaixo da terra, mas as raízes estão lá, crescendo, a sementinha que você jogou já rompeu a casca dela. Nem tudo que está parado está morto, gente. Tem processos que acontecem no invisível antes de aparecerem no visível. E isso serve para amor, para trabalho, para prosperidade, para saúde, serve para qualquer coisa, para qualquer sonho. Depois vocês vieram com renovação. Essa carta mostra o encerramento de um ciclo. Talvez a boa notícia que chega não seja só receber algo. Às vezes você vai até receber alguma coisa da vida mesmo, né? Mas você vai perceber que uma fase terminou, aquela fase difícil que você estava vindo. Fase de espera, de angústia, de incerteza. Então tem uma energia completamente nova querendo entrar na sua vida. Mas ela precisa encontrar espaço, né? Lembra da carta da estrela? Esvazie os jarros, deixa aquilo ali vazio para o universo ter espaço para te trazer algo novo. E a última carta, a libertação. Nenhuma boa notícia consegue permanecer numa vida que continua presa ao passado. Você precisa liberar ressentimentos, culpas, necessidade de controlar tudo. Talvez para alguns aí, pessoas que já foram, histórias que terminaram, liberar o medo de tentar novamente. E é interessante que essa carta mostra um caldeirão em chamas. Fogo não só destrói não, tá? Fogo purifica, transforma, prepara. Ele elimina aquilo que não serve. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo na sua vida nesse momento. Ele não está atrasando a sua bênção, mas Ele está preparando espaço para que ela permaneça, tá? Então, primeiro, o tarô trouxe a força, depois o oráculo repetiu a força e explicou como que essa energia deve ser vivida, trouxe coragem para você seguir, trouxe rendição ao tempo do universo, a força para você continuar firme, claro, mas também uma transformação interior, mas também te trouxe atitude para agir, trouxe um plantio consciente, trouxe renovação dos ciclos e libertação de tudo aquilo que você pesa. Então, quando a gente junta isso tudo, o que eu percebo? A boa notícia já está a caminho, mas ela vai encontrar uma pessoa diferente daquela que iniciou essa jornada, né? Então, talvez a maior preparação não seja nem daquilo que você espera receber, seja do seu próprio coração. Quanto mais ele estiver fortalecido, em paz, livre, vai ser mais fácil de você reconhecer e sustentar todas as boas notícias que a vida tá aí para entregar para você nesse momento, tá? E vamos tirar mais um bocadinho aqui? Vamos... eu vou tirar mais 8. Vamos tirar mais 8 aqui. Do tarô, 7 de ouros. Engraçado ter vindo essa energia do 8. 3 de espadas, mas nós já vamos entender por quê. 2 de ouros. 5 de espadas. Cavaleiro de espadas. 5 de paus. 4 de ouros. Você preso aí, tentando agarrar tudo com medo de perder. E 7 de espadas. Vamos lá? Bom, eu falei com vocês das 8 cartas, né? Quando o universo já tinha repetido 2 cartas da força. Aqui ele repetiu a mesma quantidade.
Na numerologia espiritual, o 8 representa realização, colheita, prosperidade, equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. É o número do infinito quando colocado na horizontal, né? E lembra que tudo aquilo que a gente coloca em movimento retorna para nós. Mas o 8 também fala de responsabilidade. Aquilo que você alimenta tende a crescer. Então, se você alimenta esperança, ela cresce. Se você alimenta medo, ele também cresce. Se você alimenta coragem, ela cresce. Mas se você também alimenta ansiedade, todos os dias, ela tende a se fortalecer. Por isso, toda essa leitura está insistindo tanto na força interior, tá? O universo parece que está reafirmando isso. As boas notícias estão vindo, mas cuida da sua energia, da energia que você alimenta enquanto você espera isso. O 7 de ouros fala de vocês que plantaram muito e agora olham para a árvore perguntando: meu Deus, será que um dia isso vai dar frutos? Talvez você esteja exatamente assim nesse momento. Você sente que fez a sua parte, você trabalhou, você orou, você estudou, você insistiu, você investiu, e mesmo assim você não está vendo resultado. Mas o 7 de ouros também diz uma coisa muito importante. Nem toda demora significa uma negativa. Algumas demoras significam só um amadurecimento, ou seja, aquele fruto não vai vir antes da hora. Porque se você comer um fruto antes da hora, um fruto verde, você vai ganhar uma dor de barriga. Então as coisas têm um tempo certo para chegar. Depois você veio com o 3 de espadas. E aqui essa carta explica por que tantas pessoas já pensam em desistir. Porque aconteceram decepções, né? Talvez alguém tenha te prometido algo e não cumpriu, não honrou, seja na vida amorosa ou no profissional. Um relacionamento terminou, um emprego foi perdido, uma resposta foi negada para você. E o tarô não ignora a sua dor. Pelo contrário, ele reconhece que ela existiu, mas também mostra que ela não pode continuar dirigindo a sua vida. Porque quem toma decisões apenas pela dor acaba fechando portas que Deus talvez ainda pretende abrir para você, né? O 2 de ouros fala de equilíbrio. Tá vendo que ali ele tá tentando... E olha, é aquilo que a gente falou. O 8 virado é o símbolo do infinito. Aqui ele tá tentando equilibrar as duas moedas, né? Então aprenda a ser flexível. Nem sempre o caminho vai ser exatamente aquele que você imaginou. Talvez exista outra oportunidade melhor, outra cidade, outro projeto, outra pessoa, outro emprego. E a gente insiste tanto numa única porta que a gente deixa de perceber que tem outra porta abrindo do nosso lado. O 5 de espadas faz um alerta para vocês. Pare de desperdiçar energia em batalhas que não mudam a sua vida. Discussões, brigas, a necessidade de você convencer outras pessoas. Olha a energia de conflito ali. De responder provocações, de provar o seu valor para quem já decidiu que não vai enxergar. A força apareceu 2 vezes nessa leitura, lembra disso. O universo não quer que você gaste a sua energia lutando contra tudo. Ele quer que você preserve energia para construir aquilo que realmente importa e faz sentido na sua vida. Aí você também veio com o Cavaleiro de Espadas. Aqui eu vejo movimento, novidades, mensagens que vão chegar, telefonemas que você vai receber, respostas, convites. Vejo alguém tomando uma iniciativa e tem uma decisão que finalmente vai acontecer aí. Então é como se depois de um longo período de espera, tudo começasse a acelerar. Então eu volto a afirmar, o seu coração vai receber boas notícias. Porque as notícias vão chegar, elas vão se movimentar, elas vão atravessar as distâncias e vão fazer o quê? Encontrar você. Agora, você também veio com um 5 de paus. Quando as oportunidades começarem a surgir, talvez exista concorrência. Tipo, você está tentando uma vaga. Vai ter outros candidatos, outros interesses, outros caminhos. E qual que é a orientação? Não entre em competição por desespero. Faça o seu melhor, porque quem conhece o seu valor não precisa diminuir para crescer, não. Então, você sabe o que você está valendo aí, né? Tipo, eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz. Eu vou entrar nessa disputa, mas eu não vou me matar por ela. Depois também veio, pode ser que essa notícia aqui, ou essa orientação que eu acabei de dar, seja para poucos, tá? O 4 de ouros pergunta para você: o que é que você tanto segura? Ali ele está tentando com os pés e as mãos proteger esse baú. Você pode estar segurando dinheiro, pode ser medo, pode ser controle, pode ser um relacionamento que acabou e você não quer soltar.
Às vezes a gente quer receber tanto algo novo, mas a gente está com as mãos ocupadas, segurando aquilo que já deveria ter sido colocado no chão. E o 7 de espadas não fala só de pessoas falsas, te alerta para isso, mas fala também das mentiras que às vezes a gente conta para a gente mesmo. Ah, já passou da minha hora. Não vai acontecer mesmo. Eu nunca consigo. Ah, nada dá certo para mim. Esses pensamentos roubam a esperança antes mesmo da realidade conseguir te provar o contrário. Às vezes o maior sabotador da nossa caminhada, gente, não tá do lado de fora não, é a gente mesmo, tá? Tá na voz que a gente repete todo dia dentro da nossa mente. Então essa carta pede vigilância. Observe quais pensamentos você alimenta todos os dias. Vocês lembram que foi falado lá atrás? Se você alimentar a alegria, ela vem. Mas se você alimentar a ansiedade, ela cresce. Se você alimentar a prosperidade e buscar por isso e vibrar nessa energia, ela vem. Mas se você alimentar o medo, ele também vem e cresce, tá? Então, o que vocês podem fazer na prática para facilitar a chegada dessas boas notícias? Primeiro, continuar plantando, que veio na tiragem anterior, né? Não pare porque você ainda não colheu. 7 de ouros mostra que existe resultado para quem permanece constante. Segundo, cura aquilo que ainda te dói. O 3 de espadas mostra que a gente não pode receber o novo carregando as feridas do passado. E o terceiro, seja flexível, né? Porque o 2 de ouros mostra que Deus pode responder a sua oração por um caminho diferente daquele que você imaginou. Mas você também precisa parar de desperdiçar energia, que é o que o 5 de espadas mostrou. Né? Você não precisa ficar provando o seu valor ou alimentar conflitos, porque isso vai te afastar daquilo que realmente importa. E a outra coisa, quando surgir uma oportunidade, mova-se. O cavaleiro de espadas está pedindo rapidez. Às vezes a resposta chega e a pessoa demora tanto para agir que perde o momento. Mas evita também de se comparar e solta o excesso de controle, tá? E por fim, é para você proteger os seus pensamentos. O 7 de espadas lembra a gente que toda transformação começa dentro da mente, né? Então não permita que esses pensamentos de derrota realmente ocupem o espaço onde a sua esperança precisa aparecer, né? Então lembra que a força apareceu 2 vezes, o número 8 apareceu 2 vezes aqui na tiragem, né? Então o universo repetiu a mesma mensagem de várias maneiras. Então as boas notícias estão no caminho, mas o seu coração precisa estar preparado para reconhecê-las e sustentá-las. Talvez a mensagem não vai começar no telefone que toca, na mensagem que chega, na decisão da justiça, no resultado do exame, enfim, na decisão, né, que você precisa tomar. Mas na forma como você enxerga tudo. Então você vai perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, eu tenho certeza. Se isso fez sentido para você, começa a repetir esse mantra para você todos os dias. O meu coração está preparado para receber as boas notícias que Deus e o universo reservaram para mim. Que essa frase seja muito mais do que só deixar um comentário. Você até pode deixar esse comentário. Mas que ela seja realmente uma decisão interior de você continuar acreditando, caminhando, plantando. Porque quem permanece fiel no seu propósito aí sempre encontra no tempo certo a sua colheita. Isso é fato, tá? Muita gente chegou nos últimos dias, porque num desses vídeos passados eu falei, gente, vocês não precisam procurar para uma leitura inteira. Às vezes você, através de uma única pergunta que você fizer só na sua energia, você mata a charada. E, se for o caso, vai receber também uma orientação específica de como lidar com aquela situação para que aquilo chegue mais rápido no seu caminho. E tanta gente chegou depois disso, eu acho que no fundo vocês sempre têm alguma restrição aí de eu vou procurar, eu não vou poder fazer, ou eu vou ficar sem graça de falar com ela. Não, gente. Vocês podem procurar quantas vezes quiserem para tirar uma dúvida ou até para fazer essa leitura de uma única pergunta. Se ainda não tem o nosso WhatsApp, deixa nos comentários que eu mando para você. Você faz um contato com a gente, eu te explico como funciona. Aí você vai me passar os seus dados, a sua data de nascimento, o dado do criatura ou da situação que você está vivendo, e às vezes uma única pergunta, ou 2, para quem quiser. Você não precisa fazer pacote de perguntas enorme, nem leitura toda. Né? De repente vai ser a sua primeira experiência com cartas e você vai ver como funciona e como, às vezes, dá certo para aquilo que você está buscando, tá bom? Mas no mais, obrigada pela companhia, não esqueçam de curtir o vídeo, também não esqueçam de voltar, porque amanhã eu vou estar aqui e eu espero encontrar cada um de vocês aí. Beijo grande no coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA.